Olá, boa noite. Boa noite! Estamos juntas dessa vez. Para começar essa semana de lives, né? Nossa primeira live hoje, esperando as pessoas entrarem. Hoje vai ser um tema muito importante, que é a maternidade. Isso aí, nós convidamos mulheres muito inspiradoras pra gente, elas toparam estar aqui hoje. E esse tema, na verdade, a gente acabou descobrindo, né, a Laís que encontrou um trecho sobre Edith Stein falando sobre a vocação da mulher e qual era a melhor forma de realizar tudo isso. Né? Porque a gente, principalmente no mundo moderno, a gente entra em conflito em relação ao mercado de trabalho, né? Vida familiar. Então, Santa Edith ela propõe 4 pilares pra gente. Né? E esses 4 são como uma base para a gente conseguir realmente se desenvolver e realizar plenamente a nossa vocação. Né? Fala aí, Laís, quais são os 4 pilares? Os 4 pilares da feminilidade, é a dignidade, a maternidade, a receptividade e Deixa eu ver, tem, ó, a generosidade. Isso aí. São os pilares que sustentam a mulher para ela ser mais feminina. E quando a gente fala de maternidade, a gente pensa assim, Santa Edith Stein, ela não foi mãe, né? Exato. Então, como que pode uma mulher que não foi mãe dizer que a maternidade é um pilar para sermos mais femininas? Então é porque a mulher ela tem muito mais do que gerar crianças. Ela gera sonhos no coração das pessoas. Então ela é capaz de gerar felicidade para o outro. Então, pra gente começar, a Ana já entrou aqui. Isso, vamos chamá-la. Vamos chamar a Ana. Ai, estou nervosa. Nossa convidada especial de hoje para falar sobre a maternidade. Sim, a maternidade não só física, mas também é espiritual. Ei, Oi, Olá, Ana, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem aqui? Sim, tá ouvindo a gente direitinho também? Tô também. Aham. Tudo bem. olha, a gente ficou muito feliz porque você aceitou o convite, muito honradas. A gente já acompanha o seu trabalho. Imagina, eu que agradeço e fico muito feliz. Eu que fiquei muito feliz com o convite. Agradeço imensamente. Sim, eu conheço a Ana já faz muito tempo. Eu conheci o Marlon através do questão do trabalho com o aborto. Eu tenho até o livro sobre precisamos falar sobre o aborto, se eu não me engano. E daí eu conheci o trabalho, e daí a gente viu aquela live que você fez para a série, a gente ficou, nossa, super animado. E daí a gente trouxe para falar de maternidade, porque você mesmo, né, falou que estava lá com um filhinho pequenininho, né, a sua filha, acho que é. Sim, sim. E daí a gente falou, não, vamos chamar ela e para falar não só sobre a maternidade física, mas também espiritual, né? Como eu e a Rapu, a Rapu que é noiva, eu sou solteira, então a gente não viveu ainda essa experiência. Então a gente quer essa troca aqui para saber como ser mãe, mesmo antes de ser mãe. Uhum. Nossa, muito bom. Que legal. A gente queria, Ana, que você contasse um pouquinho da tua história, da tua formação, né? Porque todas nós passamos por aquele caminho, né? Ouvimos da nossa família que a gente tem que se sustentar e tudo mais, correr atrás. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, como é que foi, Henrique? Tá. Eu vou só avisar vocês que eu vou falar assim um pouquinho mais baixinho por causa das crianças, tá? Tá bom. Mas acho que dá pra ouvir, né? Nada, assim. Eu tô com o bebê aqui do lado, aí qualquer coisa eu vou ter que sair meio correndo. Meu Deus. Tudo bem. Mas então, bom, eu, assim como a maioria de nós aqui, né, a gente teve essa criação, assim, muito incentivada para o mercado de trabalho, né, estudar e tudo mais. Então, eu trilhei esse caminho mesmo, né, eu estudei bastante tempo, né, eu fui para a faculdade, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado. E assim, na minha cabeça era automático, né, que a minha vida seria
uma carreira, que a minha missão seria uma carreira, enfim, aquela coisa toda. E eu brincava que até falava pra minha mãe às vezes falava algumas coisas pra mim assim, tipo, tá, mas tu tem que ser melhor, tu tem que aprender a fazer coisas de casa, essas coisas. Daí eu falava assim, não, porque depois eu vou trabalhar pra pagar alguém pra fazer as coisas da casa pra mim, e eu vou trabalhar pra pagar alguém pra cuidar dos meus filhos. E então, na minha cabeça, eu ia trabalhar pra pagar as coisas, entendeu? Né? Então, assim, era trabalho, né? Era estudar, era fazer, ter uma carreira, né? E assim, eu fui, né? Aquela história do deixa a vida me levar, os anos foram passando e eu fui estudando aquela coisa toda. Só que sim, eu sempre fui católica e por mais que eu tivesse essa mentalidade, eu tinha na minha cabeça que um dia eu iria casar, né? Só que aí também a graça de Deus age na vida da gente, né? Teve um determinado momento, assim, que eu pensei assim, tá, mas calma aí, né? Tá, será que eu vou casar? Mas se eu quero casar mesmo, eu preciso rezar por isso, eu preciso rezar mais, eu preciso viver mais a minha vida espiritual, eu preciso rezar pelo meu casamento, se é que eu quero isso, né? Como é que eu posso simplesmente achar que as coisas vão cair do céu? E aí que eu comecei a rezar por isso, né? E quando eu comecei a rezar por isso, muitas coisas mudaram, mas na verdade eu também estava passando por um processo mais profundo de conversão também, né? E, enfim, aí eu comecei já a me questionar, né? Eu pensava assim, tá, como é que eu vou fazer, né? Se eu for casar e ter filhos, que era o que eu queria, né? Como é que eu iria conciliar com a minha carreira acadêmica? Porque o que que eu estava fazendo ali? Eu fiz a faculdade de farmácia, depois eu fui para o mestrado, depois eu fui para o doutorado, porque a ideia mesmo era ser professora universitária, trabalhar com pesquisa, enfim. E é uma carreira que exige muito, né? Você tem que ter ali muitas horas de trabalho, tem que trabalhar em casa, muitas vezes fim de semana e tudo mais, né? E aí eu pensava, não tem como, né? Como é que eu vou conciliar? Mas fui levando, assim, né? Até que começou a ficar, assim, cada vez mais forte, né, no coração, a ideia, né, de então largar a carreira, né? Uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça alguns anos atrás. Eu que dizia que ia pagar as pessoas para fazer tudo para mim, né? Porque eu ia trabalhar fora e ia pagar as pessoas para fazer tudo para mim. Eu comecei a cogitar de largar tudo. E foi uma coisa que foi sendo muito trabalhada aos poucos, assim, no meu coração, né? E quando chegou o momento que eu resolvi parar mesmo, assim, não, realmente não vou continuar trabalhando, eu pensava assim, não, mas eu acho que dá para fazer um meio período ou pegar algumas aulas para dar, fazer alguma coisa assim, porque no fundo era difícil aquela decisão mesmo de largar tudo, né? Querendo ou não, é uma mudança de vida, de mente, de cultura, de tudo, né? Então, só que aí foi indo, né? Foi aos pouquinhos até que chegou um momento que a decisão foi 100%, né? E aí eu já estava casada, né? Já estava casada e aí poucos meses depois também do casamento eu já engravidei do nosso primeiro filho e aí tudo coincidiu para que de fato eu pensasse assim, não, então eu acho que eu vou dar um tempo na carreira, nada foi à toa, eu ficava muitas vezes me questionando assim, tá, o que que Deus quer de mim agora com esses anos de estudo, com tudo isso, né? Então eu fiquei por um tempo me questionando isso e pensava, não, acho que mais pra frente eu vou usar isso pra alguma coisa e foi, né? E hoje eu tô aqui, né? Tô aqui com uma vida, né? Totalmente diferente do que a que eu pensava anos atrás, assim, né? Uhum. Isso é muito bonito, né? Porque a maioria de nós foi empurrada essa ideia mesmo de que a gente tem que ir para fora, de que a gente tem que ir para o mundo, a gente tem que se realizar e só vai se realizar lá. Quando na verdade, né, o nosso corpo está gritando outra coisa, né? Eu me lembro muito do professor Escorsim falando que para a mulher é muito mais dramático porque todo mês, né, o útero dela está clamando. Né? Existe um vazio ali, existe. A gente quer gerar vida.
E a gente fica nessa tensão, fica nessa confusão, né? Seja até por pressão familiar, pela questão, né, de você ter um título também. Que eu fico imaginando também, Ana, porque em algum momento da minha vida, né, a gente encontrou a Camila e começou a ler O Amor que Dá Vida, e a gente falou assim, né? Nossa, um livro desse transforma a nossa cabeça totalmente, né? Ao Uhum. ponto que se eu não tropeço, né? Se eu não encontro esse grande tesouro, eu vou vivendo a minha vida tentando satisfazer com essas outras coisas, né? E a gente queria saber quando que aconteceu essa tua virada de chave? Né? Se foi por ver alguém, alguma coisa assim. Olha, eu não sei dizer se foi por ver alguém, por isso que eu digo assim que foi a graça de Deus, porque é como se tivesse se surgido um clique na minha mente, assim, né? Eu pensei assim, nossa, eu não posso ficar, né, vivendo, deixando a vida me levar. Eu preciso ter perspectivas, né? Só que para eu ter perspectivas, né, era a questão da minha vivência espiritual também falando ali, né? Falava assim, eu não posso esperar que Deus faça tudo por mim sem que eu faça nada, né? Então, eu comecei a, a viver uma vida de oração mesmo, muito mais intensa, sabe? Uhum. Então, foi naquele momento, assim, mas assim, isso eu já estava no final do meu doutorado. Porque eu já estava assim questionando, né? Tá, o que que eu vou fazer? Será que eu vou fazer concurso? Na época eu estava até tentando bolsa de pós-doutorado e tudo mais, né? Então foi naquela época, fazendo esses questionamentos, né? Tá, o que que vai ser de mim? Como é que vai ser o meu futuro? Que me surgiu esse clique. Pensei, não, peraí, eu tenho que colocar isso tudo em oração, porque não é assim, né? O que que vai ser do meu futuro, né? Será que eu realmente é, né, quero instituir uma família, quero ter uma família, não posso esperar que tudo caia do céu, né? Uhum. E aí foi toda uma transformação interior mesmo que eu vivi, né? Mas isso já estava no final do doutorado já, né? Então foi bem, mas foi a graça de Deus mesmo que me resgatou. Sim, a Edith, né, Edith Stein, ela fala, Santa Edith Stein, né, ela fala que toda mulher ela tem um instinto maternal, só que ela mesma não foi mãe, né? Então ela diz assim que a mulher, ela tem, até anotei aqui as palavras, ela fala assim que a mulher ela tem a função, né, de amar, proteger, nutrir e educar. E quando você vê essas palavras, a gente, pelo menos assim, eu falo, eu sou solteira, eu não sei se um dia eu vou me casar, então eu preciso me preparar para isso, para que um dia aconteça, do mesmo jeito que eu tenho que me preparar que caso isso não aconteça, porque é muito ser mãe é muito mais do que gerar uma criança, né? Ter uma criança no ventre e tudo mais. É essa questão mesmo de proteger os mais fracos, de cuidar das pessoas ao nosso redor, né? Eu gostaria de saber disso, né? Qual o conselho assim que você daria para essas pessoas que estão, né, esperando e tudo isso mais? Que, lógico, eu sempre tento ter em mente que pode ser que não aconteça, talvez seja uma cruz que Deus deseje para mim, mas como assim, você, né, que já tem bastante filhos, como que você cuida, da, exerce esse dom de mãe, da maternidade, mesmo antes de ser mãe, né? Você falou da oração, acredito que seja isso uma das coisas que dê força, mas você também passou por uma espera antes de você se casar, né? Então, como era foi a sua preparação para tudo isso? Uhum, aham. Eu acho que a minha preparação foi essa questão mesmo é, de aprofundar a vida espiritual mesmo, né? E viver uma vida de oração mais dedicada, mais intensa, né? Porque também em todos os momentos da vida da gente, as situações pelas quais a gente passa, são ocasião de maior conversão, né? Então, isso aconteceu comigo. Eu percebi no meu período de mudar a chave e de esperar por uma pessoa que Deus queria alguma coisa mais de mim, né? E, e foi, né? Eu comecei a viver aquilo, eu comecei a me relacionar mais profundamente com Deus, né? E ter uma vida muito mais.
muito mais profunda de comunhão com Deus, assim, até o conhecimento mesmo da própria fé, sabe? Da própria religião, aquela coisa do que eu era meio assim católica de BGE, aquela coisa assim, né? Meio morno, né? Que o morno será vomitado, né? Daí depois que eu descobri isso, eu pensei assim, não, peraí, ou eu tenho que ser quente ou fria, né? Então, então eu vi que Deus queria mais de mim, né? E eu acho que é nesse sentido, assim, sempre que as pessoas me perguntam, ou que que eu converso com alguém sobre esse assunto, eu sempre tento tocar um pouco nesse assunto, né? O que mais que Deus espera de mim nessa minha situação, assim, né? O que que Ele quer que eu aprenda com isso, né? E de que forma que eu posso frutificar nesse momento da minha vida. Uhum, Então, eu acho que essa questão de frutificar, ela tem muito a ver com a maternidade, porque a maternidade, ela é isso, não é? Não é você gerar algo, você é gerar algo novo e colocar isso no mundo, né? E você tá, de certa forma, se colocando a serviço, assim, também, né? Gerando algo de novo, colocando no mundo para que aquilo ali, sei lá, faça algum bem, vamos dizer uhum, assim, em palavras simples, né? Faça algum bem para o mundo, para a sociedade. A gente vive uma sociedade tão problemática mesmo, né? uhum, E o que que eu posso fazer de bom nesse sentido, né? Então, a minha realidade hoje qual é? Eu quero criar filhos santos. Pode ser uma pretensão da minha parte, assim, não, né? Mas é um desejo que arde na gente, no nosso coração. Eu quero que os meus filhos estejam sempre conectados com Jesus e que possam ser sal da terra e luz do mundo, entendeu? Então, é um gerar vidas que possam ser este sal da terra e luz do mundo, né? Então, mesmo para as pessoas que estão solteiras, não é simplesmente um gerar uma vida biológica, né? Mas também você gerar, você frutificar algo, coisas, pessoas que estão ao seu redor também, que uhum, possam também, né, que já nasceram, né? Você não está gerando no seu ventre, mas você de alguma forma faz com que algo ou alguém frutifique ao seu redor, que aquilo, que essas pessoas ou essas coisas, né, possam irradiar a luz de Cristo para as outras pessoas e assim sucessivamente, né? Então, uhum. eu acho que é isso, né? Se você tá casada, se você tá solteira, se você é mãe, se você não é. Quantas mulheres tentam engravidar e também não receberam ainda esse dom de Deus, né? Mas isso não significa que elas são estéreis, porque elas podem exercer a maternidade dessa forma. Porque nós mulheres temos, então, esse chamado a gerar, né? A gerar Uhum. vida. Sim. Né? Agora, se ela vai ser biológica ou não, É, não sei, mas é esse gerar. que eu imagino que quando você se firma na vida de oração, todos os seus relacionamentos melhoram, né? Seus relacionamentos em família, seus relacionamentos no trabalho. Então, todos esses lugares nós somos chamados a dar amor ali, né? A mulher, dar a vida é dar o amor mesmo, dar o amor pelo outro, dar a vida pelo outro. Então, deixa de ser tanto sobre filhos, marido, que é um sonho de muitas, mas assim, em todos os lugares você é chamado a ser essa luz de Cristo, né? Em todos os lugares você é chamado a nutrir, a dar-lhe um pouquinho de si para o outro. E às vezes eu falo, né, para mim mesma, tipo, você fica presa ali naquela coisa, naquele plano que você tem e você negligencia as pessoas ao seu redor que precisam de você, né? Deus te Sim. colocou ali, te deu uma circunstância e você tem que frutificar ali, né? Exatamente. Nossa, e é interessante que às vezes a gente leva um pouco de tempo, às vezes, para se dar conta dessas coisas, né? E às vezes a gente sofre, né? Mas muitas vezes a gente sofre porque a gente não tá olhando para o lugar certo, a gente não tá compreendendo o que precisa ser compreendido, né? Então é a mesma coisa essa questão assim de ah, esses discursos de maternidade real, vamos dizer assim, né?
é todo um discurso voltado para um lado negativo, né? De você reclamar das dificuldades ali da vida, do dia a dia e tal. E é muito fácil a gente cair nesse erro, né? De reclamar e de colocar sempre os pontos negativos daquela situação que a gente está vivendo, né? Então, é só mesmo quando a gente coloca o nosso olhar para Deus e começa a enxergar a perspectiva sobrenatural das coisas e da nossa realidade, da nossa circunstância, que as coisas passam a ter muito mais sentido, né? E quando a gente coloca amor mesmo nas coisas que a gente faz, nas pessoas que estão ao nosso redor, naquelas tarefas que a gente menos gosta de fazer, né? Quando a gente coloca amor mesmo, mas aquele amor de verdade, assim, né? A coisa muda de perspectiva, né? A gente consegue enxergar a coisa de outra forma, né? E aquilo que aparentemente é algo ruim ou negativo ou custoso para nós, né? Passa a ter outra cara, né? Porque ganha um novo sentido, né? Porque se a gente não coloca essa perspectiva do sobrenatural mesmo, a gente cai nesses discursos do mundo, né? De reclamar da vida, de reclamar da nossa realidade. Ah, mas eu tô solteira, ai, o que vai ser de mim? Ou então, ai, mas os meus filhos só me dão trabalho e eu não tenho tempo para nada. Então a gente cai numa vida de reclamação, né? Porque, de fato, se ficar se apegando só na perspectiva humana mesmo, não preenche, né? Nem preenche o nosso coração. É verdade. É essa perspectiva, né, da eternidade que traz realmente o peso da coisa. Não é, é muito engraçado porque às vezes as pessoas acham que elas precisam sentir, né? Elas precisam sentir-se bem para fazer algo. Existe essa coisa do sentimento muito valorizado e às vezes a pessoa ela tá ali diante de uma dificuldade que nem é tão grande, né? É algo pequeno do dia a dia, da rotina, e se torna muito pesado por essa falta, né, de compreender que, bem, é um sacrifício. E principalmente relacionado à maternidade, né? A mulher, ela dá a sua carne ali. Né? É um sacrifício tão grande. E, às vezes, né, é importante ter em mente ali a imagem do Cristo, e isso sempre quando a gente volta para a imagem do Cristo se doando, fala bem, é a minha cruz, eu devo me doar, né? Uhum. Exatamente. Mas é que o problema grande, assim, que a gente vive um momento, assim, né, que as pessoas estão muito afastadas de Deus, né? As pessoas estão afastadas de Deus, as pessoas, a gente em geral não, né, a gente cresce muito sem ver, assim, sem ter essa experiência, né, de, de, de colocar esse sentido, né, sobrenatural nas coisas da vida da gente, né? E isso realmente é segredo para é o caminho para frustração mesmo, né? Porque se você se apegar só nas coisas do mundo e achar que ali está a sua felicidade, mais cedo ou mais tarde você vai ver que isso não é verdade mesmo, né? E na maternidade isso é de fato muito forte, né? Isso é muito é, é, é a realidade mesmo, porque de fato você tá ali, você cuidar das crianças. Primeiro, começa ali na gestação, você tem uma série de desconfortos, você passa pelo parto, tem toda aquela questão, né, dos sofrimentos ali físicos, as dores e tudo mais. É, e depois você tem lá o cuidado com os filhos, né? Enfim, e são uma série de desafios, todo dia tem um novo desafio, né? Então é muito comum a gente ver a mulherada falando assim, não, já fechei a fábrica, não quero mais saber. Por quê? Porque realmente é custoso e a gente não quer, né? O ser humano ele tem a tendência de fugir do desconforto e buscar o prazer, o conforto e tudo mais, né? Então, quando a gente olha para Cristo, olha para a cruz e a coisa muda, né? De perspectiva. Isso foi uma coisa que eu vivenciei muito, especialmente na minha segunda gestação, assim, essa vivência espiritual, assim, bem forte, né?
de unir aqueles sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, né? De pensar assim no que Deus idealiza pro matrimônio mesmo, né? Essa coisa de você gerar a vida e do quanto que a mulher ela é privilegiada mesmo assim de poder gerar uma vida, né, no seu próprio corpo, de ser tocada por Deus quando Deus infunde ali uma alma nova, né, que dentro do corpo da mulher, porque o bebezinho tá ali dentro, né? Então, quando você começa a viver todas aquelas situações nessa perspectiva, né, tudo muda, né? Se você não botar essa perspectiva, é claro, aí explica, né? Isso explica, né, o que o mundo vive hoje, assim, né? De não reconhecer mesmo a beleza da maternidade, mesmo do matrimônio em si, né? Que eu acho, assim, também que muito do que as pessoas falam mal mesmo, né? De falar mal do casamento e da maternidade, é porque de fato não conhece a fundo, né? O que Deus idealiza mesmo para o ser humano dentro da família como instituição mesmo, né? Então é muito legal, assim, a gente, quando eu falo às vezes sobre casamento, eu falo para as pessoas isso, assim, né? Quando a gente descobre, quando a gente começa a conhecer, né, um pouco mais do que Deus idealiza para a gente, que tem a vocação, né, matrimonial, tu vê assim que é tão bonito que o teu coração começa a desejar aquilo, começa a desejar viver aquilo, né? Apesar do sofrimento, né? Apesar do desconforto. E hoje em dia tem muito forte esse discurso, não, mas a gente não tem que fugir do sofrimento, né? Ah, ou então assim, tu tem que achar alguém que goste de ti como tu é, que te faça feliz, né? Esses discursos assim, né? Uhum. É claro que a gente quer ser feliz, a gente quer buscar a felicidade, quer ser feliz aqui nessa terra e tudo mais, mas o sofrimento faz parte, né, da vida humana e da vida adulta e traz também, inclusive, amadurecimento, né? E o próprio Cristo, né, sofreu por nós e aí a gente às vezes para e pensa assim, poxa, mas se o próprio Cristo sofreu por mim, deu a vida por mim, quem sou eu para ficar aqui reclamando de alguma coisa, né? Então, nossa, tem muito o que refletir nesse sentido, assim, também, né? Uhum. É vida de bichinho que as pessoas estão vivendo, né? Quando elas insistem nessa questão de fugir da dor e buscar o prazer, é justamente isso que um animal faz. É, isso é Sim, dessa sim. forma que um animal vive. Ele só vai para onde ele tem a comidinha dele, onde ele tem conforto. E se você vive dessa forma, você está vivendo igual bichinho. É, Exatamente. só nós temos o poder, né, de nos contrariar. A gente pode contrariar a si mesmo. A gente pode dizer, não, eu vou fazer isso porque isso é bom para mim. Um animal não tem esse poder. Então, as pessoas Isso. elas estão aceitando viver como animais, né, mais ou menos. E assim, a Edith ela coloca, né, esses 4 pilares da feminilidade como algo essencial para a mulher e a maternidade é um que se a mulher ela não sabe disso, ela esquece que ela tem o dom da maternidade, ela esquece que ela deve ser mãe, fisicamente ou não, ela tem que ser mãe, ela acaba deixando de ser feminina, ela acaba virando um homem meio, né? Ela vive uma vida amputada, né? É, Porque ela não se Isso. realiza. Ela Isso. tem uma tensão ali dentro dela, uma potência, mas ela não se realiza. sim, transfere para os animais, às vezes, né? Às vezes acaba transferindo isso para coisas que geralmente, da maioria das vezes, não vão trazer isso, esse carinho, esse dom que ela tem, não vão trazer um fruto de verdade para ela, né? Ela acaba se enganando. Muita mulher que fala Exato. que não quer ser mãe, mas acaba criando um animal como se fosse um filho. E assim, Uhum. né? Às vezes a pessoa ela só tem aquilo, ela só tem um animal e ela é o que ela tem ali para dar a maternidade dela, mas ela acaba esquecendo, como a gente falou, né, no começo, que existem outras pessoas precisando dela, né? Não Uhum. é só Uhum. questão de, eu não quero ter filhos, mas existem outras pessoas que precisam desse amor, né? Que precisam de cuidar, desse cuidado dela.
Então, a mulher ela tem que tomar cuidado com isso. Ela tem isso dentro dela. Não adianta ela lutar contra. Não adianta ela querer parecer um homem, né? Ela só vai virar uma cópia meio mal ajustada do que é um homem. Nunca vai conseguir ser como um homem. E vai ser infeliz, né? Eu vejo quando ela foge desses pilares, quando ela não tem esses pilares, ela se destrói, ela cai, né? Então, Sim, e é interessante, inclusive, essa negação mesmo, né, que a gente vê da maternidade, ela tá muito associada com a própria infelicidade mesmo, né, da mulher. E às vezes a mulher, ela tá passando por uma, sei lá, transtorno de ansiedade ou crises depressivas e tudo mais, né? Ou enfim, uma simples falta de sentido da vida, né, dela. Então, pode ter tudo, mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa, né? Simplesmente por negar mesmo essa isso que é uma essência da mulher, né? Porque a gente foi criada dessa forma, nós somos criadas por Deus dessa forma, né? E negar isso a gente tá hoje, eu vejo assim, parece um auge mesmo da negação do feminino, né? E claro, em decorrência ali do movimento feminista, tudo mais, que buscou modificar mesmo essas características na mulher, né? Então hoje a gente tem assim uma geração de mulheres que nega a si mesma, né? E ao mesmo tempo não encontra felicidade. Não encontra. E busca felicidade em muitas coisas, como você colocou o exemplo ali dos animais de estimação e tudo mais, de carreira, de sucesso, enfim, de viagens, o status, aquela coisa, né? De querer expor alguma coisa, né? Mas pelo simples fato de negar a própria natureza, né? E claro, também a própria questão que a gente vive hoje dos contraceptivos ali, né? Que desligam ali a fertilidade da mulher e trazem também problemas psicológicos, como a própria depressão, né? E transtornos enfim, diversos transtornos de ansiedade. Então, tudo isso para que a mulher, ela se sinta de fato infeliz e pelo simples fato de negar a sua própria natureza, né? Mas é engraçado que hoje existe uma ideia de que precisa negar a natureza feminina para supostamente ser feliz, né? Quando é justamente o contrário que acontece. Mas aí a gente fica pensando, quando que a sociedade vai acordar? Quando que as pessoas vão acordar, né? Para isso, assim, né? Então é triste até, né? Até tem inclusive um artigo científico, se eu não me engano, não lembro de quando que era, acho que era da década de 70, 80, 70, né? Acho que era 70, que eles fizeram uma pesquisa lá e viram que as mulheres, elas se declaravam infelizes, né? E que essa infelicidade, então, ao longo de alguns anos ali, algumas décadas, tinha aumentado, né? Então, hoje a gente tem toda essa, né, liberdade sexual, desliga a fertilidade, controla o número de filhos, né? Evita a maternidade até quando pode, né? E ainda assim as mulheres se declaram infelizes. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo na nossa sociedade, na nossa cultura mesmo, né? Então isso é coisa para refletir, assim, né? Porque realmente tudo que você atenta contra a natureza humana não vai fazer bem, né? E isso pode ser que você não perceba na hora, mas isso a longo prazo, né? Mulheres que evitam os filhos por muitos e muitos anos e quando resolvem ter seus filhos não conseguem mais engravidar. Por quê? Porque é a natureza. A fertilidade da mulher não dura para sempre. Então as coisas que vão ali atentando contra a natureza, né? Chega ali mais cedo ou mais tarde a gente percebe que não dá certo. Que não dá certo e que não traz felicidade mesmo para as mulheres, né? É triste. Sim, porque a gente vê, né? Principalmente a gente que veio de meio acadêmico, a gente observa o quanto as mulheres, elas se agitam, elas vão, fazem, realizam
mas existe um vazio tão grande, né? Que ela sabe que ela não concretizou aquilo para o que ela foi chamada, né? No fim das contas. E essa ideia da felicidade, né, moderna que as pessoas têm, que é você se sentir feliz naquele grande êxtase, é uma grande ilusão, né? O paradoxo da felicidade é quando eu me dou, né? Quando eu dou a minha carne, quando eu me sacrifico pelo outro, que eu começo a tocar, que eu começo a caminhar em direção à felicidade. Então, essa perspectiva também moderna de que eu preciso ter coisas, eu preciso sentir. Isso tudo também foi destruindo muito o imaginário feminino. A gente sempre cita aqui, né, a Madame Bovary, porque ela resume ali tudo que a gente corre o risco de cair, né? Quando você começa a viver totalmente para si mesma. E quão triste é, sabe? Você vê o fim da vida de uma mulher que poderia ter vivido uma vida feliz, poderia ter se dedicado à sua filha, né? Cria uma marca muito triste na própria Sim, estrutura da família. exatamente. E essa questão da maternidade, de uma maneira geral, ela acaba sendo muito deturpada, especialmente agora, nesses tempos mais modernos, né? Porque que a maternidade, ela consiste justamente nessa, né, nesse, como a gente estava falando ali no começo, né? Gerar, frutificar, né? E transformar o que está ao nosso redor, é, fazer frutificar, né, o que está ao nosso redor. Só que a gente vive hoje um momento assim que é muito, as pessoas são muito, a gente já vai sendo criado assim, né, para essa uma coisa muito voltada para o eu, né? Então eu preciso me satisfazer, eu preciso buscar realizar os meus desejos. Isso você não se preocupa mais muito com o outro, com a questão de você se doar mesmo, de você se colocar a serviço mesmo, né? Então, de certa forma, a gente, né, as pessoas vão chegando, né, na vida adulta já sem ter nem muita noção dessa questão do serviço mesmo, né, de você se colocar a serviço, né? E isso deturpa mesmo essa vivência da maternidade. Quando você precisa também sair de si, você precisa sair de si, negar a si mesmo, né, para poder dar a vida, para poder fazer frutificar o que está ao teu redor, né? Então, eu mesmo, né, a minha experiência, né, com os meus filhos, né, então eu tenho trilhado esse caminho mesmo, né, de aprender mesmo a sair de mim, né, porque a gente chega na vida adulta um pouco despreparado. A nossa geração, eu creio que tenha um pouco desse despreparo mesmo, né? Nós somos criados com muitas facilidades. A gente já não tem mais nem muita necessidade de se sacrificar hoje em dia, né? Com tantas facilidades da vida moderna, né? E aí, de repente, você precisa, se depara ali com uma situação que você precisa sair de si, né? Você precisa se doar, você precisa. Então, isso é a essência da maternidade. É uma vida voltada para o outro, para fazer frutificar o outro, para poder, né, enfim, gerar a vida, né, onde quer que você esteja. Uhum. Então, quando eu falo com pessoas solteiras, né, mulheres, moças, eu falo um pouco disso, assim, também, né, se coloca a serviço, porque isso, claro, é a base para todas as pessoas, para todo mundo, né, mas isso na maternidade é muito gritante. Você não Uhum. tem escolha. Você tem que se negar a si mesma, porque senão o teu filho vai passar fome. Entendeu? Se você não acordar de madrugada, dar de mamar, o teu filho vai passar fome. Então, assim, não tem outra escolha, né? Uhum. Então, É, exercer isso, né? às vezes a Acho pessoa que acha que assim, vai magicamente quando ela se casar e virar mãe, puf, Vai virar Santa Velha. aí ela vira Santa Velha e vai ser aquela que vai fazer tudo pro outro, vai se dedicar totalmente. Sendo que assim, se você viver uma vida inteira de preguiça, de desleixo, né? E daí acha que magicamente, né? Essa mulher que não se prepara para a vinda, né? Para
Como que ela pretende ser mãe que quando você se torna mãe, é o que você falou, você não tem escolha, entendeu? Então, é muito mais fácil você fazer, tipo, fazer de má vontade, porque você não tem escolha ali. Sendo que quando você tá solteira, né, você ainda não tem filhos, você tem toda uma disposição a mais, que você já não vai estar cansada, né, pelo fato de ser uma obrigação. Você consegue fazer mais, consegue se abrir mais para o outro. E eu até estava lendo aqui um trecho da Vida dos Mártires com a Rapuque, e daí lá tinha uma parte que falava, né, que o martírio de hoje é a paciência. Né? Hoje, dificilmente uma pessoa vai ser colocada lá para um leão comer ou algo para ela se sacrificar ali em nome de Jesus. E às vezes a gente acha que o martírio é isso. E o martírio não. O martírio hoje é essa entrega de ser paciente pelo outro mesmo. Então, de aguentar algo que parece ruim e lidar isso com uma forma boa, ter paciência com os filhos, paciência com o marido, paciência com a mãe, paciência com o colega de trabalho. Então, o martírio de hoje é você não explodir quando vinha essa dor. E assim, quando a gente pensa, né? Não, eu morreria por Cristo. Eu não faria igual esses daí, né? Que negaria Cristo. Eu morreria se Cristo me pedisse. Eu, né? Se Cristo me desse uma doença, eu ia viver aquela doença como um santo. Mas não, quando a gente pensa, né? O que Deus nos pede agora? Ele nos pede paciência, ele nos pede agir de maneira de paciência mesmo, agir com caridade para o outro. Então, isso tudo faz parte da maternidade. A mulher, ela deveria ter isso mais naturalmente que o homem ainda, né? Como ela tem esse dom de educar, ela tem o dom, ela é uma professora muito melhor que o homem. Então, a gente precisa exercitar primeiro essa paciência mesmo, com os mais fracos, principalmente. Né? Então, com um idoso, uma criança de outra pessoa, né? Já ir aprendendo a lidar. Como que é uma criança? O que é que eu tenho que fazer? Como que é que eu faço uma refeição boa? E essa paciência, né, de fazer o pão, de treinando, como que faz pão, como que faz dar certo. Então, todas essas coisas são coisas da maternidade mesmo, que fazem parte de nós, de ter calma. Esse é o nosso martírio hoje. Esse aos pouquinhos ir se tornando uma pessoa mais santa, uma pessoa melhor. E daí tudo, né? A maternidade vai se tornar mais leve. Não leve no sentido de vai ser fácil, né? Mas Jesus mesmo fala, né? Que o fardo dele é suave, né? O fardo é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Então, com ele, se torna muito mais fácil. Mas para isso a gente precisa de um coração manso e humilde, né? Isso que você falou me fez lembrar de algo que o Dom Fulton Sheen fala no livro dele Três para Casar, que ele dá esse exemplo, porque ele fala do homem, né? Então, o homem, o pai, o marido, ele é marcado por atos, vamos dizer assim, heróicos, né? Então, ele chega lá, faz, resolve uma coisa, sai, faz o que precisa ser feito, resolve. E a mulher não. Ela tem como marca mesmo essas pequenas coisas, né? E que requer justamente a paciência. Por quê? Porque ela tá ali no dia a dia, nas coisas do cotidiano, então são pequenas coisas, segundos, minutos, né, que ela tem que ali às vezes exercitar a paciência, e aquilo ali vai se estendendo por meses e anos, né? Quando ela tá ali lidando né, com o dia a dia ali da família, com o cuidado dos filhos, então a atuação da mulher, né? Ela é marcada por por coisas que podem ser muito longas, né? Assim, por exemplo, se você for pensar na educação dos filhos, por exemplo, né? A mulher tem a questão biológica de gerar os filhos, como também tem essa questão da inteligência, da moral, das virtudes, enfim, da espiritualidade. É claro que o pai colabora, que o pai participa, mas a mulher, ela
ela tá mais voltada para essa questão, né, da educação. E se a gente for parar para pensar quanto tempo que isso, né, leva para se concretizar, né? A mulher, ela tá ali ao longo de anos e anos, olhando com mais cuidado, né, para a educação dos filhos. É claro que o pai também faz, mas a mulher tem esse olhar mais cuidadoso, mais delicado, ela consegue identificar, os sentidos são mais aflorados, então ela consegue observar, ela consegue guiar melhor as coisas, né? A criança emite ali um choro, ela já consegue identificar o que que é. E então, claro, porque homem e mulher são diferentes. Então, cada um olha para a situação com a sua perspectiva, que vai de acordo com a sua própria natureza, né? Então, é interessante isso, né? Essa coisa da missão da mulher, ela é longa, né? Ela é assim, ela requer muito, né? Sensibilidade, né? Que também é algo, claro, próprio da natureza da mulher, né? E que ela vai exercendo, né? E são ali os minutos heróicos que vão se prolongando por meses e anos, né? Quando você está lidando ali com a educação dos filhos, né? Até ele fala ali, né, que a mãe é a terra onde brota a semente da juventude, né? E quando a mãe, ela tem bons sentimentos, ela passa isso para os filhos, o filho cresce com aqueles bons sentimentos, né? Ao passo que quando a mãe tem maus sentimentos, não só os sentimentos, mas toda a maneira como ela age, como ela fala, né? Uma mãe desesperada vai criar filhos desesperados, né? Uma mãe muito nervosa vai criar filhos nervosos. Uma mãe que grita vai criar filhos que gritam, né? Então a gente tem essa capacidade de passar coisa boa como coisa ruim, né, para as crianças. E as crianças, os filhos, eles vão absorvendo tudo isso da gente, né? Eles absorvem o que a gente jamais imaginaria que eles estariam absorvendo quando tu vê ele tá repetindo uma coisa que tu falou, sei lá, 2 semanas atrás, né? E isso não se aplica só para os filhos, claro, né? Em qualquer ambiente que você tá ali vivendo, você tá emitindo coisas para as pessoas, né? E as pessoas, elas, né, elas percebem. Então, quando a gente coloca amor em tudo que a gente faz, né, os nossos filhos sentem, os nossos filhos percebem e eles recebem isso e eles vão aprender a viver dessa forma também. Não só os nossos filhos, os nossos familiares, as pessoas do trabalho, da igreja e tudo mais, né? Então, quando a gente coloca amor mesmo, né, nas coisas, nas pequenas coisas, né? Volta para aquela questão da paciência, que é justamente naquelas pequenas coisas que às vezes exige tanta paciência, mas o amor é justamente você também quando você tá ali, você às vezes nega a si mesma, né? Por um bem maior, né? Por um bem maior. Então são aquelas pequenas coisas mesmo que fazem muita diferença. E é algo. É silencioso, né? Não, não se trata de algo heróico e visível. É para Isso. dentro, acontece, Uhum. acontece assim, né? Às vezes só você sabe, só você vivencia aquilo. Mas é um Uhum. fruto grandioso. E, e que se a gente, né, assim como essas pequenas coisas, elas vão frutificando na gente, né? A gente recebe todo dia oportunidade para fazer isso brotar. Né? É uma questão de estar atento ao que está em volta, para só assim a gente poder dilatar cada vez mais o nosso coração para isso, né? É. E Deus, ele é interessante assim pensar até nessa questão da maternidade, o quanto que Deus permite ou até mesmo propicia, né, que a gente viva situações que, que, que são assim, é algo que a gente precisa naquele momento, né, viver. É, até dando um exemplo assim, né, o meu primeiro filho, ele teve alergia alimentar. E eu, como eu falei no começo, que eu ia pagar as pessoas para fazerem as coisas para mim, então eu não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, enfim. E aí, de repente, né, um filho alérgico e tal, claro, a gente cozinha ali aquele básico, mas e quando eu me deparei com aquela realidade,
eu precisei aprender a cozinhar, né? Coisas muito bem cuidadosas, assim, que não tivesse lá traços dos alimentos que ele não poderia comer e tudo mais. Então eu comecei a desenvolver ali receitas, enfim, pesquisava e tudo mais, né? E quando a palavra de Deus fala assim que tudo concorre para o bem daquelas pessoas que amam a Deus, né? Deus, ele manda às vezes as situações pra gente que num primeiro momento tu pensa, poxa vida, meu filho é alérgico. Por que que isso foi acontecer comigo? Olha só que trabalho que eu tô tendo agora de ter que fazer uma dieta, porque aí, claro, eu passei por uma dieta também bem restritiva por conta da amamentação, né? Para não passar para ele os alimentos, os traços de alimentos que ele não poderia ingerir, né? Mas por outro lado, eu penso assim, poxa, olha que oportunidade, que ocasião de aprendizado, né? Que Deus me permitiu. E hoje eu faço várias coisas, né? Eu aprendi com aquilo. E hoje eu vejo assim, poxa, que legal eu poder fazer um bolo para minha família. Que bom eu poder fazer um bolo que o meu filho alérgico pode comer. Porque não é qualquer coisa que ele pode comer, mas o que eu faço para ele comer, ele pode comer, né? Então, é, é Deus que permite, porque essa situação foi para o meu bem, para que eu me tornasse, para que eu melhorasse um pouco na minha maternidade, né? Uhum. E então tudo concorre para o bem mesmo das pessoas que amam a Deus, e Deus nos permite situações de fato de aprendizado que, se a gente coloca só o olhar do mundo, a gente só vai reclamar mesmo, porque realmente não é uma situação muito confortável, né? Você passar por essa dificuldade alimentar, né? Uhum. Dando como exemplo essa situação. Então, quando a gente coloca essa perspectiva mesmo espiritual, sobrenatural, e de sempre se perguntar o que que Deus quer de mim nesse momento, o que que Ele quer que eu aprenda com isso, que fruto que eu posso, como é que eu posso frutificar mesmo nessa situação, né? Uhum. Aí muda tudo. E é tão lindo, né? A gente poder ver as coisas dessa forma, né? É que eu vejo assim muita gente, muitas mulheres assim aprendendo muitas coisas, mas por conta de trabalho, por exemplo. Então, se vai ajudar ela a subir na carreira, daí ela vai, ela aprende, faz curso, não sei o quê. E assim, quando é algo para outra pessoa, é sempre um grande problema, né? Nossa, eu vou ter que aprender a cozinhar, eu vou ter que aprender a fazer isso, eu vou ter que aprender a fazer aquilo. E parece ser sempre pesado você fazer isso para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, e para o chefe não tem problema nenhum, né? Tem que pegar cafezinho, a gente pega. Tem que aprender isso porque o chefe falou que se eu não aprender eu vou ser demitida, aí eu aprendo, né? Mas quando é para o outro parece que é sempre pesado, né? Tem que fazer e eu, ai que saco, eu vou ter que aprender tudo isso e é, sabe? Então são todas essas coisas assim que como eu falei, né, antes de aprender isso antes de se tornar mãe, porque você aprendeu ali no susto, né? Tipo, fui Aham. obrigada e Deus deu essa oportunidade para você. Mas assim, quantas oportunidades Deus nos dá antes mesmo da gente pegar esse susto, né? De aprender a cozinhar, aprender a cozer um botão, né? Fazer tudo essas Uhum. coisinhas simples que são fáceis Isso. e a gente fica protelando, porque quando eu me casar, quando eu tiver minha casa, quando aí eu aprendo. E às vezes eu penso, né? Tipo assim, eu moro com os meus pais. Eu falo, não, vai, não me caso, fico aqui dependendo deles. Um dia eles vão embora, eu vou ficar sozinha aqui e eu não sei fazer nada, né? Não sei, eu só sei viver pro meu trabalho, eu só estudei o que a faculdade me mandou estudar, então eu não sei nada, eu não sou interessante. Então, toda essa coisa assim da maternidade tem a ver com essa ligação de doação para os outros em qualquer estado, Isso. né? Qualquer estado da Uhum. vida. É doar mesmo, se dá para o outro porque parece ruim, né? Parece pesado, parece que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso? Mas quando a gente entende que é exatamente isso que nos preenche, isso que nos torna humanos,
né? Isso é um ser humano. Isso. Isso é um ser humano. E porque, não sei, né? Às vezes tem alguém assistindo aqui que não tem religião, que não acredita em Deus, né? Não sei. Mas assim, é algo que te faz um ser humano, te difere dos bichos. Os bichos fazem coisas só para o próprio prazer, né? Mesmo fofinhos, bonitinhos ali, eles fazem coisas, eles vão fugir do que traz sofrimento para eles. Nós não podemos aceitar esse tipo de vida para nós mesmos. Nós temos uma alma imortal, nós temos algo a mais e realmente nós só somos diferentes dos animais quando nós fazemos algo que vai contra a nossa vontade mesmo. É assim que a gente cresce. Né? O Padre Paulo, acho que ele sempre usa o exemplo da academia. Né? Se você vai na academia, se o músculo não dói, você não tá, o seu músculo não está crescendo. Né? Se você ficar o tempo inteiro com o mesmo peso, o seu músculo não vai crescer, ele vai acostumar, ele vai ficar preguiçoso, ele não vai crescer. Então você precisa colocar alguns pesos a mais na própria vida para crescer espiritualmente. Você precisa desse peso, né? Não querendo dizer que crianças, filhos e tudo isso é um peso, né? Não, mas é bem essa questão mesmo da doação, né? E até muitas vezes dentro, né, na questão da perspectiva aí da maternidade, tem a questão de visualizar o filho como um bem que você adquire, né? Então, por exemplo, tá, agora eu fiz várias coisas na vida que eu gosto, já tenho uma boa carreira, tenho bens materiais, agora eu quero um filho, né? Como se ele fosse, né, um bem. E você vai com a perspectiva de que aquele filho vai vir satisfazer um desejo teu. Quando na verdade é totalmente o contrário, né? Primeiro que o filho não é um bem e não deveria ser com essa perspectiva que as pessoas visualizassem, né, os filhos, mas sim como um dom, um presente que Deus envia quando Ele quer enviar uma nova vida, né? Ele envia. E a questão de que o filho não vai bem satisfazer um desejo nosso, né? E muito pelo contrário, nós que estamos dando vida, gerando vida, né? E não só biológica, mas também, claro, mesmo os filhos nascidos ali da nossa carne, nós temos também a função de gerar vida moral, espiritual, inteligência daqueles filhos, né? E esses dias eu estava vendo uma live, né, de uma amiga minha, e ela citou uma frase de Dom Bosco, se eu não me engano, que ela falava assim, que ele falava assim, né, que os piores lugares do inferno estavam destinados às mães ruins e aos sacerdotes ruins, ao passo que os lugares mais elevados, mais bonitos dos céus estavam destinados às boas mães e aos bons sacerdotes. Por quê? Porque são as mães e os sacerdotes que estão mais diretamente envolvidos, né, com a educação e a salvação das pessoas, né? Então, o que que eu estou fazendo com a alma, né? Que tipo de contribuição eu dou para a salvação mesmo dos meus filhos? Como é que eu estou cuidando, zelando pela alma dos meus filhos? Então, ser mãe não é assim, eu tenho um filhinho porque eu quero ter um filho agora para ele satisfazer os meus desejos. Aí ele nasce, ele te dá trabalho, daí tu pensa assim, não, agora esse meu filho aqui só me incomoda, porque ele não tá mais satisfazendo aqueles desejos que você imaginou que ele satisfaria, né? Não, não é isso, né? É justamente o contrário. Você tem que olhar para fora, você vai se colocar para fora, né? Você vai a cada dia morrendo um pouquinho para dar a vida para aquelas crianças, para aqueles filhos, né? Zelando pela salvação mesmo, porque eu acho que o objetivo geral e, e único de tudo é isso, né? É chegar no céu, é alcançar o céu, e o que que eu estou fazendo para que os meus filhos alcancem o céu, né? É muito sério isso, né? Muito sério. Ana, querida, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui, a gente tem um minutinho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de ouvir a tua história. Eu tenho certeza que ajudou as meninas aqui. E muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, meninas, pela oportunidade. Prazer conversar com vocês. Prazer. Tá bom? Obrigada pelo convite mesmo.
Um beijo, viu? Espero próximas lives a gente espera ter você de novo aqui com a gente. Com certeza, com certeza. Um Obrigada. beijo, meninas. Boa Um noite. beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Só dar um recado para lembrar que amanhã nós teremos uma live com a Cássia para falar sobre Receptividade. um outro pilar da feminilidade para a mulher se manter firme. Então, um beijo e até Tchau, amanhã, tchau. 9h30. 9 horas.